Imagina só a cena. E não é um filme, tá? É a vida real. Um furacão acabou de varrer a costa. Uhum. O barulho do vento parou. Mas aquele silêncio que fica depois é quase pior. As ruas alagadas, a energia não vai voltar tão cedo, a água da torneira já era, não é segura. O desespero começa a bater. Total. E aí as pessoas correm para a única loja do bairro que ainda está de pé procurando o básico, né? Água, pilha, comida. E aí, na prateleira, você vê a última garrafa de água. Ontem ela custava, sei lá, uns R$ 2. Hoje tem uma etiqueta improvisada, 50, ou talvez 100. E a pergunta que explode na cabeça de todo mundo é: isso é um crime? É ganância pura? Ou, por mais difícil que seja admitir, é só o mercado funcionando? Exatamente. Essa pergunta é o centro de uma briga enorme que envolve economistas, filósofos, e hoje a nossa ideia é justamente mergulhar nas fontes que discutem isso, para entender os dois lados da moeda. Isso, a gente não está aqui para dar uma resposta definitiva, mas para desvendar a lógica por trás de argumentos que, assim, parecem vir de planetas diferentes, né? Totalmente. Porque a primeira reação de quase todo mundo é de revolta. Como assim lucrar com a desgraça dos outros? E existem leis contra isso. Mas o que a gente vai ver é que tem uma linha de pensamento muito forte que diz que essas leis, por mais bem intencionadas que sejam, Podem acabar piorando a situação. isso. A ideia é entender se proibir esses preços absurdos realmente ajuda quem mais precisa ou se, sem querer, acaba deixando mais gente literalmente com sede. Basicamente, a gente tem dois campos de batalha. De um lado, o argumento da eficiência econômica. A turma que defende essa ideia diz que esses preços altos, por mais dolorosos, funcionam como um alarme, um sinal vital que mobiliza recursos e, no fim, resolve a escassez mais rápido. E do outro? Do outro, o argumento moral, que é muito mais direto. O direito à vida não pode ter um preço. Lucrar com o desespero de alguém é fundamentalmente errado. Ponto final. Ok, vamos começar a desempacotar isso pelo argumento que talvez seja o mais difícil de engolir para muita gente: a defesa do livre mercado numa situação dessas. Uhum. Em um dos debates que a gente analisou, um participante, o Alex, ele usa uma palavra que choca. Ele diz que proibir o aumento de preços é uma forma de roubo do lojista. Que é uma coisa que, assim, de primeira soa até absurda, né? É uma palavra forte de propósito, para ilustrar um ponto de vista puramente econômico. Pensa na lógica do dono da loja. De repente, a demanda pelo produto dele explodiu. Todo mundo quer água. Exato. E, ao mesmo tempo, a oferta dele despencou. O caminhão de entrega não chega e o estoque que ele tem é tudo que existe na cidade. Aquele preço de R$ 2 de ontem não reflete mais a realidade. Tá, o mundo mudou. O mundo mudou. O novo preço de equilíbrio, onde a oferta encontra a demanda, talvez seja, sim, R$ 50. Aí, quando vem uma lei e força o cara a vender por 2, o que essa visão diz é que o governo tá, tirando um lucro dele que o mercado, naquela situação extraordinária, naturalmente lhe daria. Entendi. A lei estaria ignorando a nova realidade. E outra debatedora, a Emily, ela complementa isso dizendo que a gente impede o mercado de se ajustar. É como tentar usar um mapa antigo numa cidade que acabou de ser redesenhada por um terremoto. Isso. Mas a consequência prática disso é onde entra o argumento mais poderoso que vem do economista Gregory Mankiw. Para ele, a palavra-chave é uma só: incentivo. Incentivo. Um preço alto não é só um número, é um sinal. É um grito de socorro econômico que o resto do mundo consegue ouvir. Se o preço da água está travado em R$ 2, ninguém que está fora da zona do desastre tem qualquer motivo para se mobilizar e levar mais água para lá. Tá, claro. Não vale a pena. O esforço não vale. O resultado, nas palavras dele, é brutalmente simples. Muitas pessoas ficarão com sede. Essa ideia do incentivo ela é fascinante. O Mankiw dá um exemplo que deixa isso muito claro, né? Sim, o do cara da caminhonete. Exato. Um preço de $50 por 1 galão de água cria um incentivo poderoso. Um sujeito num estado vizinho, que não foi atingido, olha para aquilo e pensa: peraí, eu posso encher minha caminhonete com água, que eu compro aqui por $1, dirijo 8 horas e vendo lá por 50.
É um ato de interesse próprio, sem dúvida. Mas qual é o resultado final? Mais água chega na cidade que precisa. Se o preço estivesse travado, esse cara nem ia pensar em sair de casa. Exatamente. E não precisa ser só um indivíduo, pode ser uma grande rede de supermercados desviando seus caminhões de outras rotas para abastecer a região porque o lucro justifica o custo e o risco. O preço alto é a recompensa que faz a máquina de abastecimento girar em direção à crise. Tá, essa lógica do incentivo para trazer coisas de fora é forte, não dá para negar, mas é a distribuição do que já está na cidade. Mankiw também fala sobre isso, né? Sobre o que acontece dentro da loja. Sim, esse é outro ponto crucial. Sem o aumento de preços, como os produtos são distribuídos? Pela sorte. Quem chega primeiro leva tudo. O que incentiva o acúmulo. A primeira pessoa da fila, em pânico, pode comprar 10 pacotes de água só para garantir e não deixar nada para a 20ª pessoa que talvez precise mais. Exato. A gente viu isso na pandemia com álcool em gel, papel higiênico. Se você não chegasse na farmácia na hora que abria, já era. Ficava sem. Total. Já com preço alto, a dinâmica muda. Mesmo a primeira pessoa da fila, ao ver o preço de R$ 50, vai pensar 2 vezes. Ela não vai comprar 10 pacotes, ela vai comprar 1, talvez 2, o estritamente necessário. O preço força as pessoas a se autorracionarem, a pensar, eu realmente preciso de tudo isso? Exatamente. O que acaba deixando mais produtos na prateleira para as pessoas que chegam depois. De uma forma meio perversa, o preço alto acaba, na verdade, democratizando um pouco mais o acesso àquele estoque limitado. Ok, a lógica econômica é quase matemática. Se a gente olhar de longe para os números, para o sistema, faz sentido. Mas ela me deixa com um gosto muito amargo na boca. Eu entendo. Porque parece que a gente está tratando pessoas desesperadas como meros pontos num gráfico. E a moralidade da coisa, a sensação de exploração. Existe um argumento que olha para esse lado da história. Existe, e ele é tão poderoso quanto o argumento econômico. É aqui que a gente vira a moeda e encontra a perspectiva de economistas como Joe Stiglitz. Para ele, essa discussão sobre eficiência de mercado num desastre é quase um delírio, porque ignora o ponto principal. As pessoas estão lutando para sobreviver. E qual é a crítica central dele? Stiglitz ataca diretamente essa ideia de que o preço alto garante que o bem vai para quem mais o valoriza. Ele diz que isso é uma falácia numa crise. A pessoa disposta a pagar $50 pela água não é necessariamente a que está com mais sede. É a pessoa mais rica. É simplesmente a pessoa mais rica. E a conclusão que ele tira disso é devastadora. Ele diz que, ao permitir isso, nós estamos, na prática, alocando o direito de viver pelo sistema de preços. Nossa, isso é muito pesado. Porque, colocado assim, muda tudo. Não é mais sobre valorizar um produto, é sobre quem tem dinheiro para continuar vivo e quem não tem. Precisamente. E ele usa um exemplo para deixar isso claro. Imagina um milionário que mora na região. Ele pode facilmente comprar todo o estoque de água, não porque está morrendo de sede, mas, nas palavras de Stiglitz, porque ele prefere não sentir nenhuma sede nem um pouco. Ele estoca por conveniência, por pura conveniência. Enquanto isso, uma família de baixa renda, com filhos pequenos, chega na loja e não encontra nada, ou não tem como pagar. Stiglitz não tem meias palavras. Ele classifica isso como imoral. A pergunta dele é: a gente deve submeter o direito de viver ao mecanismo de mercado? E a resposta dele é um sonoro não. Então, para ele, as leis anti-abuso de preço não são sobre distorcer a economia, são sobre afirmar um valor humano. É a sociedade dizendo, aqui o mercado para. Exatamente. É traçar uma linha na areia. Em tempos normais, o mercado é uma ferramenta fantástica. Mas numa emergência, quando vidas estão em jogo, Stiglitz argumenta que a comunidade tem o dever moral de intervir e garantir que bens essenciais sejam distribuídos de forma mais justa. É a ideia de que nossa solidariedade tem que prevalecer sobre a lógica fria da eficiência. Isso nos deixa num impasse gigantesco. De um lado, Mankiw, com uma lógica que, se estiver correta, significa que proibir o aumento de preços pode literalmente matar pessoas de sede. Do outro, Stiglitz, dizendo que permitir o aumento significa que a gente está disposto a deixar os pobres morrerem. É uma escolha terrível. É o conflito clássico, né?
entre uma ética que busca o melhor resultado para o maior número de pessoas, mesmo que o processo seja doloroso, e uma ética que diz que certas ações são simplesmente erradas, não importa o resultado. Certo. E no meio desse conflito todo tem uma figura central, o vendedor, o dono da lojinha. Vamos focar nele. A pergunta que fizeram diretamente para o Gregory Mankiw foi essa. Esse cara que muda o preço de 2 para 100, ele não é só um aproveitador ganancioso. E a resposta dele é muito, muito cuidadosa. Ele foge da palavra ganancioso. Ele prefere usar o termo interesse próprio. Para a maioria dos economistas, o interesse próprio não é bom nem mal, é simplesmente a força que move a economia. É o que faz o padeiro levantar de madrugada, não por amor à humanidade, mas porque ele quer sustentar a família. Mas tem uma diferença entre o interesse próprio do padeiro, no dia a dia, e o de alguém que multiplica o preço da água por 50 no meio de um furacão, né? Sim, e quando pressionado sobre isso, Mankiw oferece uma definição fascinante. Ele falava algo como, olha, talvez ganância seja o interesse próprio, mas quando ele te leva a fazer coisas moralmente repugnantes, e aí vem o pulo do gato do argumento dele. Que seria... Ele joga a pergunta de volta, o ato de aumentar o preço da água, nesse contexto, é realmente moralmente repugnante? A nossa intuição grita que sim, mas Mankiw nos desafia a olhar para o resultado final. Se esse ato, motivado pelo mais puro interesse próprio, resulta em mais água chegando na cidade, um resultado socialmente desejável, como podemos logicamente classificar a ação que levou a ele como repugnante? Achei essa definição dele. Escorregadia. Moralmente repugnante é algo super subjetivo. Para a pessoa que está com um filho doente e não pode pagar pela água, o ato do vendedor com certeza é repugnante. A análise dele parece ignorar completamente a perspectiva de quem sofre. É uma crítica perfeita. A definição dele é baseada na consequência macro, não na experiência individual. Isso levanta outra questão que os modelos econômicos puros às vezes não capturam: o tecido social. Como assim? Vamos pensar no longo prazo. O dono da lojinha do bairro, que aumentou todos os preços, pode até ter agido de forma economicamente eficiente. Ele pode ter ajudado a racionar o estoque, a sinalizar a necessidade de mais suprimentos. Mas e quando a crise passar? Quando a energia voltar? As pessoas daquela comunidade vão se lembrar. Nossa, esse ponto é fundamental. Elas vão olhar para ele como o cara que tentou extorquí-las no pior momento da vida delas. A confiança, que é a base de qualquer comunidade, foi para o espaço. Exatamente. Ele pode ter ganhado muito dinheiro em 2 dias, mas talvez tenha perdido seus clientes para sempre. Existe um custo social, um custo de reputação, que o modelo de eficiência imediata não mede. Enquanto o vendedor que se recusa a aumentar os preços, que talvez até doe parte do estoque, é visto como um herói local. Ele fortalece a comunidade. Isso. O modelo do Stiglitz, focado na moralidade, parece mais alinhado com a construção dessa resiliência social a longo prazo. Então, no fim das contas, o que a gente tira disso tudo? Depois de analisar esses argumentos, parece que a gente só fica com mais dor de cabeça. A dor de cabeça é o sinal de que a gente está pensando de verdade. Mas acho que a gente sai com uma clareza maior sobre a natureza do dilema. Não é uma briga entre o bem e o mal. É uma briga entre 2 bens. É uma briga entre 2 lógicas que, infelizmente, entram em rota de colisão numa crise. De um lado, a lógica pragmática da economia. Preços altos são dolorosos, sim, mas funcionam como um megafone, gritando: precisamos de ajuda, tragam coisas para cá. É uma lógica que tenta evitar o mal maior, que é o desabastecimento total. E do outro, a lógica ética fundamental. A ideia de que existem momentos em que a nossa humanidade tem que vir primeiro. Em uma crise, a sobrevivência não pode ser um artigo de luxo vendido a quem der o maior lance. É a ideia de que em momentos extremos, a gente se cuida e não compete até a morte. É o cálculo da cabeça contra o sentimento do coração. A eficiência fria dos sistemas contra o imperativo quente da compaixão. E as fontes que a gente analisou nos deixam com uma pergunta final que é profundamente desconfortável. Se uma ação que parece imoral e egoísta no nível individual lucrar com a tragédia comprovadamente leva a um resultado melhor para a comunidade como um todo, como a gente deve julgar essa ação?
E onde, exatamente, a sociedade deve traçar essa linha? Entre o interesse próprio que impulsione o mundo em dias normais e a ganância que explora a vulnerabilidade humana no seu momento mais frágil. Não é uma pergunta com resposta fácil. É algo para cada um de nós confrontar quando as luzes se apagam.